Hello, people. How are you? Welcome, welcome and welcome. Eu sou a Raquel e eu vou ajudar vocês numa parte que eu vejo que normalmente não se tem muita demanda. Na verdade, não é demanda, muita gente fazendo isso, né? Eu vou ser a professora de vocês nesse momento que você já fala a língua, mas não sabe o porquê, que foi exatamente como o meu caso, né? Muita gente fez intercâmbio, morou fora, ou gosta da língua, aprendeu com música, mas não sabe a gramática e se sente um pouco inapto, porque por mais que tu saiba falar, tu não tu vai aplicar para um emprego, tu não sabe escrever bem, né? Tem dificuldade com a leitura, ou de entender o porquê do do, porquê do does, o porquê de cada regrinha que aparece. E eu tô aqui para isso, para simplificar, porque quando você já fala, a explicação é muito mais tranquila. Então, por exemplo, o que eu dou para um aluno que está cru em talvez 2, 3 aulas, para vocês eu vou dar em 20 minutos, 25, entende? Porque vocês vão pegar mais facilmente, porque vocês já têm a língua. E isso é muito difícil encontrar alguém que só ensine de forma prática para que aquilo que tu já sabe seja organizado, concatenado na tua mente. E também tem aquela pessoa que quer dar aula de inglês, como eu comecei, gente. Como é que eu comecei? Eu falava inglês porque eu fiz intercâmbio, anos depois eu voltei, decidi, né, mudar de carreira e tudo mais, e aí eu achei uma brecha e eu não conseguia saber como que eu ia ensinar se eu não sabia as regras da língua. Então, assim, eu tive que fazer uma vasta procura para conseguir me tornar o que eu me tornei hoje, né? Eu comecei em 2015, tá? Então, assim, eu estou sintetizando e organizando tudo para vocês de maneira muito mais fácil. Então, todos esses caminhos que eu fui buscando, eu sintetizei nesse curso. Por isso que ele está bem prático, tá? Justamente por quê? Porque você vai conseguir tudo aquilo em um curso aí de cada aulinha de 20 minutos, né? Faz no teu tempo, se organiza, né? E vai ficar muito mais fácil para ti dar aula ou para talvez entender a gramática como tu quer e nunca fez, né? Vocês vão receber sempre um materialzinho, aqui tá em forma de apostila, né, que é do meu curso, mas vocês vão receber, provavelmente vão receber em cada final de módulo um PDFzinho, tá? Então, assim, nós temos inúmeros tipos de material que vão receber, e a aula de hoje começa com infinitivo do inglês, que é uma coisa que não se fala, entende? É uma coisa que não se fala em curso. Eu acho impressionante isso. O que seria o infinitivo do inglês? Bom, vamos lá, vamos só para a gente separar. São dois tipos de nicho que eu tenho aqui. Então, você que quer só aprender a gramática, vai fundo na explicação e é isso. Você que quer ser professor, aproveita as dicas que eu dou e aplica ela, tá? Não tem problema. Aplica ela. Muita coisa do português vai voltar para o inglês. E eu explico muita coisa do português para o meu aluno também, tá? Para poder ajudar. Então, vamos lá. Infinitivo. O primeiro que começa com o conceito de infinitivo foi esquecido lá de trás. Fato, a gente esquece do conceito de infinitivo. O que é o infinitivo de um verbo? Primeiro de tudo, o que é um verbo? Um verbo é aquilo que a gente pode conjugar. Vou simplificar, porque a explicação é ação, estado, esquece isso. O que tu pode conjugar? Qualquer palavra que você pode conjugar é um verbo. Vamos simplificar a vida. O que é o infinitivo desse verbo? Vamos lá. Em português, quando a gente pensa em verbo, infinitivo, o que seria isso? Eu chego para o aluno e falo, me diz um verbo. Ele vai lá, por exemplo, fala para mim o verbo andar. Depois ele, de repente, vai lá e fala o verbo beber, né? E aí, de repente, sai o verbo dormir. Até tá tudo bem, tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Até tá tudo certo. O que a gente tem que se ligar em relação a isso? Esses verbos, todos eles estão no infinitivo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que eles estão na forma que eles nascem, né? Você não fala, você não vai, né? Eu digo para ti assim, fala um verbo, tu não vai chegar e dizer assim, né? Andei. Não, tu vai dizer andar. Né? Estudamos. Tu vai dizer estudar. Ou seja, é o verbo na forma que ele nasce, o verbo sem estar conjugado ainda. E aí a gente vai lá e beleza, vamos pensar nesses verbos em inglês então. Aí vai lá, andar. Aí você já vem automaticamente e pensa, walk. Beber. Você já pensa automaticamente em drink. Dormir. Sleep. E aí eu digo, ele está no infinitivo? Não. Esse é o verbo, mas ele não está no infinitivo. E como é que eu vou saber como colocar no infinitivo? É basicamente isso aqui, ó. Qual é aquele verbo do inglês que tu entra no colégio, né, e aprende sobre ele? Tu sai do colégio, continuam falando sobre ele e você se forma lá no terceirão sem entender nada sobre ele. É o tal do famoso verbo to be. E aí vamos dar uma olhadinha nessa coluna aqui, ó.
nós temos aqui alguns verbos, né? Alguns verbos que a gente já destacou. E aí a gente olha e fala assim, mas qual é a única diferença que a gente tem do to be para os outros verbos? Qual é a única diferença que eles estão pontuando para a gente? É isso mesmo. O to, ele não é exclusivo do be. O to é o que traz o infinitivo do verbo, como está aqui no PDF que vocês vão receber, né? Ou seja, be é o verbo, to be é porque a gente já está falando no infinitivo. Então, qualquer verbo que você vai falar no infinitivo, como assim? Eu vou falar dançar, beber, correr, andar, você vai colocar o to na frente, né? To walk, to drink, to sleep, to be, tá? No inglês existe sim infinitivo, apesar dele não ser muito falado, e esse infinitivo se dá pelo to. E isso é para muita gente está muito fácil. Agora, para muita gente, não, a pessoa não sabia disso. E aí vê que o to não é exclusivo do be, porque a gente pensa que ele está colado, né? To be. Não. A gente vai ver quando aparecer o verbo to be, a gente vai ver com mais tranquilidade isso. Então, isso aí é um detalhe de todos os verbos que estão no infinitivo. Olha esse exemplinho aqui, ó. Eu quero ser atriz. Olha o verbo aqui no infinitivo. I want to be an actress. Supondo que a minha frase possa mudar para eu quero beber vinho. I want to drink wine. Estão vendo que para qualquer um vai ser assim. Usou no infinitivo, tu usa o to na frente. Ponto, acabou. É isso, né? Então, assim, não estranhe quando aparecer um to be escritinho dessa forma, ou de repente o to drink. Simplesmente é porque a gente está falando no infinitivo, tá? E é só isso, nada mais. Eu não preciso ficar aqui batendo na mesma tecla, porque a gente já entendeu o que é o infinitivo. Claro, tem que dar uma lidinha aqui completinha para entender melhor, assim, né? Mas o conceito principal é isso, tá? E o segundo tópico da aula é número. Mas eu não vou passar aqui para vocês 1, 2, 3, 4. Não vou fazer isso não, tá? Isso aí tu tem no Google. A gente não precisa, né, ficar ensinando. É bacana olhar? É. Mas o mais importante é saber 2 detalhezinhos daqui, tá? Primeira coisa, a gente vai ali na observação primeiro. O número 0 tem 2 possibilidades. Zero, tá escritinho ali da forma que se lê, e ou. Como assim ou? Por exemplo, vamos pegar um número de telefone, né? 9900, blá, 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 blá. Eles não falam 9900, eles vão dizer 9900. O número de uma casa é 107, 107. O número do quarto do hotel é 302, 302. E tem um detalhe, a gente já vou até antecipar aqui, ó. Tá vendo que existem 2 noves? Eles trabalham, então, com a forma de double, de 2 vezes. Então, por exemplo, double nine, double o, double nine, double o. E é daí que vem o nome do filme 007, que em inglês fica 007, tá? Teve um aluno meu que perguntou porque ele não entendia o que era double O, ficava tudo junto, né? 007, o que era esse double O? É porque são 2 vezes o número 0. Primeiro detalhe de números, então, tá? Lembra que o zero, a gente geralmente, quando vai dar alguma descrição de número, fala ou. Segunda coisa, o aluno confunde muito quem que é 13, quem que é 30, quem que é 14, quem que é 40. E não é, é no dia a dia, tá lendo um negócio, dá uma travada geral. Então, assim, primeira coisa, teen, in English, quer dizer adolescente. Quer dizer idade adolescente, dos 13 aos 19. Por isso que todos terminam com teen, tá? Teenager é um adolescente. Então, 13 é o adolescente, 14, 15, 16. Porém, 30, 40, 50, 60, já são as casas decimais, 30, 40, 50, etc, etc, etc. Como não confundir um com o outro? Analisa as bolinhas aqui, gente, elas são super práticas na nossa vida, tá? Com as bolinhas, a maior e a menor, a maior indica onde está a sílaba tônica. O que é sílaba tônica? Sílaba forte. Meu nome, por exemplo, Raquel. O quel é a sílaba forte, tá? Então, é a sílaba tônica.
Então, a gente não fala... Se eu não colocar essa sílaba tônica, eu vou falar assim. Eu vou falar para vocês agora. 13 e 30. Eu vou falar o seguinte, ó. 13, 13. Ficou a mesma coisa. E aí dá confusão. Pensa que 13 e 30 tem datas, né? Então, assim, dia 13 e dia 30 pode confundir, tá? Então, qual é a melhor forma? Lembra que o teen é o cara forte. Então, 13, 14, 15, 16. Do outro lado, 30, 40, 50. Analisa as bolinhas. Põe a força na bolinha, entendeu? Ali tá a bolinha azulzinha ali, ó. Bota a força onde tá a maior. Então, 13, 30, 14, 40. Olha a diferença do que eu falei antes do que eu falei agora. 13, 30. Não tem como ter erro. Lembre-se que nós não somos nativos da língua. Então, assim, vamos tentar fazer ao máximo do jeito que eles não vão ter como perguntar para a gente o quê, né? O que tá falando? Porque às vezes tem gente assim. Então, vamos tentar falar ao máximo de um jeitinho mais claro possível. Ah, mas não é como eles falam, mas gente, nós não somos nativos. Então começa a colocar isso na cabeça, nós não somos nativos, nós vamos falar a língua deles. Então nós vamos falar de uma forma que para a gente ser compreendido e não ter problema, tá? Então, detalhes principais dessa aula, porque ela é mais curtinha mesmo, tá? Vamos lá. Infinitivo do inglês, que é no bom português é o verbo terminado em ar, ir, que eu digo que é o verbo sem conjugar ainda, né? O verbo como ele nasce. No inglês trabalha-se com o to, tá? Na frente do verbo, para qualquer verbo. To drink, to walk, to sleep, to study, to eat. Qualquer verbo vai com to na frente quando está no infinitivo, tá? Ponto. Números. Lembrar que ou é o 0, primeiro ponto. Segundo, lembrar que a terminação teen é de teenager, adolescente. Então, do 13 ao 19, tu vai ter a idade adolescente, tá? E lembrar que a força, então, tá no teen. 13, 14. 30, 40. E that's it. A primeira aulinha é essa mesma, tá? Ela é bem simplesinha, mas ela é a base que muita gente às vezes não pega. E isso aqui é fundamental para que a gente consiga ter a certeza de que vai começar do jeitinho certo, mas todas as aulas serão assim, simples, práticas, algumas aplicações maiores, outras menores, com o intuito de simplificar a vida, ok? Então, thank you very much. I see you next class, ok? Bye, guys!